Voltamos com o Band Cidade. Um menino de 9 anos com meningite segue internado na UTI do Hospital Regional de Taubaté. O quadro de saúde é estável. A criança mora no bairro Flamboyant, em Guaratinguetá, e apresentou sintomas da doença no último domingo, quando foi atendida no pronto-socorro da cidade e depois transferida para o Frei Galvão. O caso trouxe à tona a preocupação com a doença, que no ano passado registrou 7.000 casos e 400 mortes em todo o estado. E para tirar dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a infectologista Maria Ângela Barguil. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente recebeu muitas mensagens aqui de pais, preocupados com essa situação por causa do menino. É importante começar explicando que existem dois tipos de meningite, né? Na verdade, assim, tem a meningite viral e a meningite bacteriana, né? Existem vários tipos de meningite. A viral, a bacteriana, a fúngica, causada por fungo, as outras meningites, né? Meningite autoimune, existem vários tipos de meningite. No caso que sempre assusta as pessoas, até porque a gente lembra, né, daquelas epidemias de meningite, meningococcemia, são as bacterianas. Todas elas têm maior ou menor grau de complexidade e de gravidade. Mas o que mais preocupa as pessoas são as meningites bacterianas pela possibilidade de transmissão maior, né? E no caso, por exemplo, a meningite meningocócica, a meningite pneumocócica, a meningite por hemófilos, que são bactérias, elas têm a possibilidade de transmissão por causa de ser respiratória a forma de transmissão dessas doenças, né? Mas todas elas são passíveis de terem um diagnóstico rápido. E quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor o prognóstico para o paciente. Quais são as meningites que podem ser prevenidas com vacina? Olha, na rede pública, o governo disponibiliza vacina contra a meningite C, meningocócica C, vacina contra hemófilos e a antipneumocócica para situações especiais, para pessoas especiais. Porque a antipneumocócica é a vacina contra pneumococo e ela normalmente é dada a populações acima de 60 anos. E as pessoas que têm algum grau de imunodepressão. Então, quem tiver uma doença mais séria, o próprio pediatra, ou o médico, a criança, ou o médico que assiste a pessoa vai fazer uma solicitação e ela vai tomar fora dessa faixa etária. Mas essas são as vacinas que são disponíveis, que existe a disponibilidade de prevenção, de prevenção para medir. Essas são as vacinas que vão prevenir essas doenças. E necessariamente são esses tipos de meningite que são as mais graves, que podem evoluir até para a morte? Sim, essas são as que têm maior possibilidade de disseminação na população, né? A meningite, entenda o seguinte, meningite é uma infecção que vai ocorrer nas meninges. A meningite são 3 membranas, na verdade, que vão envolver o sistema nervoso central, né? Então, pode ser qualquer bactéria, pode causar. Por exemplo, se você tem uma sinusite e essa sinusite está lá, por exemplo, no seio, lá próximo do cérebro, frontal ou esfenoidal, está lá próximo do cérebro, e você não trata, e você tem alguma comorbidade, e essa comorbidade agrava a tua possibilidade de reagir a essa doença, então existe uma possibilidade, por exemplo, de você fazer uma meningite por qualquer bactéria, streptococo, estafilococo, meningococo, pneumococo, hemófilos, que são as mais comuns. Teoricamente, qualquer agente infeccioso, tem a possibilidade de invadir a meninge e poder causar uma meningite. E rapidinho, quais os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas, então? Olha, meningite costuma dar febre, a cefaleia é sempre presente e às vezes existe vômito. Quando a gente é muito virulento, a pessoa fica, além disso tudo, ela fica muito toxemiada. Eu tinha um professor que eu guardo uma admiração imensa por ele, o Dr. Ivan de Oliveira Castro, que era do Emílio Ribas, e que ele falava assim, se você investigou um paciente, ele tem uma febre, tem dor de cabeça, ele tem, assim, você não achou nada, não achou nenhum outro foco,
impulsiona, faz a punção lombar, porque pode ser uma meningite. Então, é esses cuidados que a gente tem que ter. O médico que está atendendo, assim, não postergar essa punção, né? Fazer essa avaliação, fazer essa suspeita de diagnóstico. Nesse momento, a gente sabe que as meningites, elas vão ter maior disseminação com a baixa da temperatura. Então, teoricamente, a gente fica mais tranquilo. Mas também a gente está sujeito às meningites virais por conta da disseminação agora, dos enterovírus, das diarreias e tudo mais. Então, é sempre importante, assim, que se a pessoa tiver febre, dor de cabeça, vômito ou náusea, ela procura imediatamente um serviço. E o médico pense entre as várias hipóteses que ele pode fazer de diagnóstico associada à história e o exame clínico, funcionar a paciente. Eu não sei se a senhora tem acompanhado que volta e meia vacinas de meningite para determinados tipos tem demorado a chegada dos lotes na rede pública, né? A senhora tem acompanhado isso? A senhora sabe como que tá isso daí? Hoje, por exemplo, quem mora em Guaratinguetá que está preocupado com essa situação do menino, se for no posto de saúde, consegue ter esse atendimento? As vacinas, elas sofrem a dificuldade da produção, né? À medida que tem a produção, elas são distribuídas. Nesse momento, a gente não está tendo nenhum surto de nenhuma vacina, nada que justifique a população ficar muito preocupada. É mais importante fazer essa avaliação. E os pais, sim, levarem as crianças, porque a criança já recebe, por exemplo, a antimeningocócica, meningo-C, ele já faz parte do calendário vacinal. Então, a criança já recebe. Então, manter a criança vacinada e não ficar apavorada. O apavoramento pode surgir se surgir um surto, aí é outra história, mas nós não estamos vivendo isso de forma alguma. Situação sob controle, de jeito né? nenhum. Mesmo esse menino de Guará que você citou, até agora, tanto o líquor dele quanto a bacterioscopia foram negativos, tanto para fungo quanto para bactéria. Que bom. Que bom. Muito obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigada. Eu que agradeço. E depois do intervalo, trabalhadores protestam por emprego na Revap. E o futuro da General Motors na região será decidido hoje em assembleia. Agora, 1h10, é rapidinho, continue com a gente.